Beleza, vamos lá. O senador Randolfo Rodrigues, olha, o senador Randolfo Rodrigues acaba de anunciar a desfiliação do partido Rede Sustentabilidade. Isso mesmo, minha gente? Agora fomos surpreendidos. E aí, começa com quem? Estou até com dúvida. Bom, falei... Com a Basília Rodrigues sempre. Basília, por favor, o que aconteceu? Olha, o incômodo de Randolfo Rodrigues na Rede Sustentabilidade já era uma coisa sentida, especialmente ali durante a fase do governo de transição, em que ele viu que a rede tinha pouco espaço na esplanada dos ministérios. Isso acabou ficando concentrado na figura de Marina Silva, que hoje é ministra de Meio Ambiente. Então, em busca de um partido maior, que o dê também mais diálogo, né, mais poder de articulação dentro do governo, para além das causas ambientais, o Randolfo Rodrigues está pedindo, então, a sua desfiliação da Rede Sustentabilidade. Ele que é um político do Amapá. E, recentemente, uma decisão do IBAMA também incomodou o senador quanto a estudos ambientais no estado de sua origem, também em seu reduto eleitoral. Ele disse que o governo local não foi ouvido, que ele tentou conversar com a Marina Silva, são as informações de bastidor, e que ela não teria recebido o senador do seu próprio partido para intervir nesta questão que tinha, né, a ver com o estado dele, o Amapá. Há um bastidor, né, há uma expectativa de que Randolfo Rodrigues migre para um partido de esquerda maior. Aí é uma apuração, o Uribe pode trazer aqui alguns exemplos dessas legendas para onde ele deve rumar. Durante aí a fase do governo de transição, Randolfo se colocou como ministeriável, possível nome para compor a esplanada de Lula, né? São 37 ministérios. Entre as opções, ele até chegou a figurar como possível ministro de Meio Ambiente ou de Turismo, algo que pudesse trazer mais espaço para ele na política, no diálogo com este governo. No fim das contas, ele perdeu ali o espaço, né, a cadeirinha de possível ministro, e acabou sendo escolhido mesmo como líder do governo no Congresso Nacional. Ainda ontem troquei mensagens com Randolfo, ele está totalmente aí com a camisa do governo, né, tratando de vários assuntos, especialmente da articulação da CPMI e da CPIs, né, tem muita comissão parlamentar de inquérito aí para acontecer neste semestre. Ele, que já é conhecido pela sua atuação naquela CPI da pandemia, agora vai se portar como um dos principais artilheiros do governo, né? Um dos principais jogadores do governo no Congresso Nacional, na articulação destas comissões, especialmente a CPMI do 8 de janeiro, que ele quer instalar na semana que vem, só que em outro partido. Tem um ponto interessante, quando esses políticos mudam assim, né, de partido, a gente fica pensando... E a lealdade partidária, eu tô te ouvindo, né? E pensando e os exatamente votos isso, que eles conseguiram, graças às bandeiras do partido, reunir nas eleições anteriores. O mandato de senador é do próprio político, não é do partido. Esta é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que nesse impasse entre políticos e bancadas partidárias, legendas partidárias, teve que arbitrar. Então, o STF, na condição de árbitro, né, em outros casos de outros países, outros políticos, perdão, em que os partidos reivindicaram o mandato dos seus ex-senadores, o STF decidiu que, no caso de mandato para senador, que a eleição é majoritária, né, ganha o mais bem votado, assim como a eleição para presidente da República, os votos e o mandato é do político. Ele pode sair do partido na hora que ele quiser, sem dever nada para a sua antiga legenda partidária. Pois é, interessante, Uribe, a Basília trazer esse aspecto do relacionamento, né, dos efeitos que isso pode causar. É tipo assim, se o PL chegasse e dissesse, ó, Jair Bolsonaro, beleza, valeu, falou, como assim, né? O que a figura Bolsonaro fez pelo PL? Então eu estou trazendo esse exemplo que não tem nada a ver com o assunto, só para trazer, né, esse comparativo do relacionamento. Mas aí, eis que temos Randolfo Rodrigues saindo do partido. Quem perde aí, Uribe? A rede.
Ele ganha bastante, porque se ele for para um partido como o PT ou PSB, que é cogitado por ele, segundo alguns aliados, ele acaba indo para uma estrutura maior e até mesmo acaba aumentando a sua perspectiva de ser candidato ao governo do Amapá nas próximas eleições. Ele já está na segunda parte, o segundo quadriênio do seu mandato como senador, são 8 anos, e seria um projeto político para ele. Randolfo Rodrigues juntou a fome com a vontade de comer, a gente pode dizer assim. Inicialmente, ele nunca teve uma relação muito harmoniosa com Marina Silva dentro da rede. Sempre havia uma disputa de poder. E ele era o único senador da rede, inclusive, no Senado Federal, o único integrante do partido. E aí havia essa disputa de poder dentro do partido. Quando ele virou um dos coordenadores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, já havia um movimento do próprio PT para filiá-lo, avaliando que seria de bom tom ele, como coordenador da campanha de Lula, que estivesse no PT, em um partido de esquerda, e eventualmente para se tornar uma liderança do governo, o que ele realmente se tornou. E aí houve esse episódio que a Basília Rodrigues bem trouxe, esse bastidor, em relação a essa disputa da Petrobras em relação à perfuração de poços no Amapá. E é uma questão que causou bastante dor de cabeça. Randolfo Rodrigues tentou, levando a mensagem do governo, conversar com Marina Silva, não conseguiu, não tinha agenda aberta. E aí ele avaliou antecipar um processo que ele poderia fazer daqui a 2 ou 3 anos por causa da disputa eleitoral de 2026. Então agora a expectativa é de que ele defina seu futuro político. Não precisa ser agora, como a Basília Rodrigues trouxe, é um mandato majoritário, o mandato é dele, não é proporcional, não é do partido, ele pode ficar sem partido por quanto tempo ele quiser, pelo menos até o prazo eleitoral, quando ele precisa, claro, estar filiado para concorrer. Então ele pode tomar essa decisão um pouquinho mais para frente, mas a tendência é que ele se filie ou ao PT ou ao PSB de Geraldo Alckmin. Eles não vão se desfiliar de mim, né? Só para... Tá, obrigada. Não. Só para... Silêncio, risos nervosos, um beijo. O mandato é nosso. Um beijo, não o mandato o mandato é de vocês, não tem jeito, esse meu partido tá, não tá Será dando que certo. chove hoje? Será que vai fazer sol? Beijo, gente, beijo.